Vamos lá então, né? Bora, estamos online, pastor. Opa, boa tarde, estamos no ar mais uma vez aqui. Graças a Deus, né, Caio? Então, ué, Se você não vai à cela, a cela vai vai até você, ué. tá aí. E nós estamos trabalhando em cima das parábolas, né, Caio? Você já fez a cela ontem, Caio? Como é que foi ontem? Ontem falhou, pastor. Como assim falhou? Ah, não fez ontem então. Ontem falhou, mas tá indo bem. Tá aí. Mas ontem nós não estudou o joio e o trigo, não. Ontem Ontem os meninos teve um imprevisto lá, o Ricardo, aí acabou não dando certo a gente fazer a cela. Mas semana que vem acontece, tá na área. né? Às vezes tá ruim. Mas aí o joio e o trigo vai ser a semana que vem. Semana então. que vem tá na área. Mas nós vamos fazer aqui hoje então. Já aí. tá Vamos comentar. valendo já, ué. Vamos comentar essa. Então, ué, Caio vai ler para nós, gente, já o fica texto. ligeiro aí pra comentar semana que vem. Sim, aí ó, Mateus capítulo 13, do 24 ao 30 e 36 a 43. Vai orar primeiro ou vai ler, pastor? Pode ler, depois a gente faz a oração. Fechou, então. Nossos ouvintes aí, quem estiver com a gente aí, já pode pegar a sua Bíblia também. Já Pode vai abrir, ajeitando, né, Caio? É, ué. Aí no Mateus 13. E vamos nós. O Caio vai fazer a leitura para nós. Mateus 13, 24. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto. Apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, é crescida, é maior que todas as hortaliças, e se faz árvore de modo que as árvores dos céus vêm aninhar-se com os seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus à multidão, a multidões, por parábolas. Sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão os seus reinos, que ajuntará do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, o Caio leu uma parte a mais, gente, mas Passou em branco. é 24 a 30 e depois e 36 a 40. Mas tá bom que já falou do fermento também. Tá, é uma parábola emendando na outra, né? Foram muitas parábolas, né? Foi bastante coisa. Mas o Caio, você sabe que o joio é parecido com o trigo, né? Vamos orar, pastor, primeiro? É. Senão você já ia passando em Já branco. olha, hein? Não é porque orou quase o dia inteiro na igreja que não vai fazer oração agora. agora, Nossos né? ouvintes precisam receber oração, né? Amém. Então ora, Caio. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos essa célula, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Abra os nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra, que ela possa cair no nosso coração como uma semente, Deus, Pai, e gerar frutos em nós, Deus.
Que em nome de Jesus nós possamos ter um entendimento novo dessa parábola, que nós possamos ser impactados por ela, que nós possamos ser mudados por ela, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde, Senhor. Amém. 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 Eu acho assim que o joio ele vem para trazer um problema na lavoura mesmo. Ele não tem. Não tem muito ali, né? Qual que é a utilidade do joio? Para dar uma ralada no trigo ali, o trigo que está junto, né? E ele é parecido. Quando nasce o trigo e o joio junto ali, a primeiro momento. Parece que é tudo uma coisa só. Nossa, o negócio tem muito trigo aqui. Mas depois ele começa a penduar e amadurecer e coisar, a semente tem uma diferença, tem uma pequena mudança. E aí, a hora que você percebe que é joio, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é arrancar o trigo. Arrancar o joio, né? Arrancar o joio. O trigo vai junto. Só que você vai arrancar, as raízes já estão entrelaçadas ali, já está junto. Então não é função do líder, Caio, tirar o joio da igreja. Aí é uma coisa que a gente precisa aprender aqui. Precisa. Não é função de nenhum líder espiritual, sabe, nenhuma autoridade tirar. É que quem vai tratar com o joio é Deus. Direto aqui, né? Então você não pode expulsar ninguém, a porta está aberta para todo mundo. É isso que você entendeu nessa parábola ou não? Não pode. Aquele irmãozinho que você acha que é joio, às vezes nem é, e você já está julgando ele ali também, né? Tem por esse lado também. A gente tem um bom julgamento das coisas? Com certeza não. Por isso que só tem um juiz, que é o apóstolo Paulo fala, só tem um juiz, né, que vai julgar, e o julgamento dele é justo, que é Deus. Sim. Né? O ser humano, nós não somos dignos, não somos capazes de julgar, de analisar. Sim. Né? Você pode exagerar no seu julgamento com uma pessoa para mais, ou você pode exagerar para menos com outra. A gente é muito parcial, né? Por mais que você tente ser imparcial ali, você sempre leva um pouquinho pro pessoal e acaba sendo parcial. Então não é interessante a gente julgar, né? Já tem a chance. A parábola aqui ela é bem clara, que não é para arrancar o joio. Se você não vai precisar arrancar o joio, por que você vai julgar quem quer joio e quem quer trigo? Já deixa. Você não pertence a nós, né? E ele vai ficar ali até na hora da colheita. Até na hora da colheita. Não adianta reclamar, né? Com certeza. Agora, assim, é interessante você entender que a boa semente, quem plantou foi o Senhor. Lê o 24 e o 37 para nós, Caio. Está escrito assim. 24 primeiro. Vou ler a partir do B ali, ó. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E o versículo 37 está escrito assim. E ele lhe respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Tá aí. Então, peraí. O joio não é Deus que semeou. Sim. Deus mandou essa pessoa para ralar com a minha vida. Peraí. Deus está até permitindo, está ralando a tua vida, mas não é Deus foi que ele plantou. que plantou ali, né? Não é Deus que plantou aquela semente. Quem plantou a semente é a boa semente, Caio. O trigo é o filho do homem. Amém. Amém? Então nós fomos plantados por Deus. Todo aquele que serve a Deus e tem um coração voltado para Deus, foi plantado por Deus. Foi plantado, queira ou não queira. Deus não planta joio. O filho do homem não planta joio. É interessante a gente entender isso daí. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? É aquela, né, que o senhor sempre conta. Às vezes aquela irmãzinha arrumou um marido e não foi Deus que arrumou para ela, foi ela que arrumou, né? Arrumou sozinha, né? E ela fica falando que Deus permitiu aquele joio para tratar ela, mas nada a ver. Por que o senhor permite? Existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus. Sim. Se a pessoa insiste, aí Deus permite, porque também Deus não interfere no livre-arbítrio. Sim. Você acaba casando com quem você quiser, fazendo o que você quiser. E não adianta depois chorar as pitangas. Por que Deus colocou na minha vida? Deus permitiu. Pai, Deus falou, não permiti, filho, você foi desobediente. Às vezes Deus já falou não, né? E aí você escutou, mas não quis entender. Deus não vem obrigar você. Sim. Né?
Agora, essa questão do trigo, é muito claro nessa parábola, que o trigo, a boa semente, quem plantou a boa semente é o Filho do Homem. Na outra parábola que a gente comentou, que a boa semente, ela não tem jeito de dar errado, cara. Sim. Quando a semente é a palavra de Deus. E ela dá fruto, não tem jeito de... Só que o joio, alguém plantou o joio ali. A gente vai ver como é que é isso daí. Esse trigo, pastor, dá para fazer uma analogia com as boas novas? Seria o trigo, semente do homem, o Filho do Homem veio e plantou essas boas novas, que ele é as boas novas. Sim. Então é essa analogia. Sim, dá para fazer. Na verdade é a palavra, né? A palavra. O Senhor plantou uma palavra no teu coração, que é a semente. Quem plantou essa semente é o Filho do Homem. Quem deu essa semente, louva a Deus por essa bendita semente. Que pode salvar o mundo, cara, é essa semente. O Filho do Homem, a palavra do Filho do Homem, a semente de Deus. A palavra de Deus é o que pode mudar a história do mundo. Ontem eu falei na célula de ontem sobre a autoridade do homem. O pessoal perguntou justamente, porque agora surgem muitas perguntas por causa dessa pandemia, os gafanhotos que está indo agora para chegou na Argentina, parece. Está em Apocalipse, aí foi duro que está, gente. Eu não posso. Não pode correr dele. Está tudo em Apocalipse, essas coisas escritas aí. Agora, o que está acontecendo? Deus é culpado, onde que está a culpa de Deus, onde está a culpa do homem? Eu estava mostrando ao pessoal ontem, cara, que Deus, quando ele criou o homem, ele deu uma autoridade para o homem. Sim. Dominar sobre a terra. Deus deu o domínio do ar, da água, da terra. Dominar sobre os peixes do mar. Sobre tudo que está ali, sobre as aves do céu, olha só. E sobre a terra e sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Ar, água e terra. Mas não era um domínio assim, Adão, por exemplo, ele deu nome para os animais. Ele foi lá no fundo do mar, porque ele não tinha morte. Sim. Ele não afogava, ele entrou lá no fundo do mar e deu nome para o tubarão. Deu um tapa no focinho dele lá assim, né? Ele foi lá no meio da selva lá, pegou uma pintada lá, uma onça lá, puxou o bigode dela. Igual você pegar teu gatinho em casa assim, ó. Você vai ser onça, rapaz! Puxou assim, não! Saiu assim. Né? O bigode dele, a Bíblia, imaginar a cena. Adão lá no meio da floresta. Aí ele chamou o leão, montou na tacona dele. Hoje, se você encontrar um leão no meio de uma floresta, você perde até as pernas. Ixi, não sobra nem ar para respirar. Porque nós perdemos essa autoridade. Sim. Então, tudo o que acontece na terra é culpa do homem. Mas no Salmo 115, a Bíblia fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos do homem. Tudo que acontece na terra, cara, é problema do homem. É consequência do homem, do pecado do homem. São escolhas do homem. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Sim. É igual aquela história do menino que queria mudar o mundo, que ele amanheceu inspirado. O pai dele falou: começa arrumando a tua cama já. Arruma a tua cama. Não dá trabalho aqui não. Você quer mudar o mundo. Já começa do básico. Você está entendendo? Começa das coisas simples, faz cada um a sua parte. E nós vamos trazer um resultado na Terra. Sim, então, tudo que está acontecendo no mundo hoje, desde a camada do ozônio lá, que o homem causou um estrago aí com as suas fábricas e um monte de coisa, até o mais simples pecado aí, Deus não tem nada com isso. Sim, foi tudo isso. O pessoal regalou o olho, então a culpa é nossa. Só que Deus mandou Jesus para devolver a autoridade, para trazer salvação. E não tem outro caminho hoje. Mais do que nunca nós temos que se agarrar com Jesus. Amém. A turma da célula ontem falou: nossa. Você tá entendeu, cara? Entendi. E aqui nós estamos falando da semente. Sim. Quem semeou a boa semente é o Filho do Homem. Só essa semente para salvar o mundo, tirar o mundo dessa... Glória a Deus. Né? Agora, tem alguém que semeou o joio nessa história aí, cara. Quem que semeou o joio? Vamos lá, você vai ler para mim agora? 25. 25, né? 25 está escrito assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aí o versículo 39 também. Sim. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. E aí fala assim que quando o trabalhador da seara dormiu,
O inimigo semeou. Foi lá e semeou. E o joio é semeado quando a gente está dormindo. Você já parou para pensar? Vixe, é verdade. Você parou para pensar nessa... Foi o inimigo que semeou. Ele vai semear ali a hora que você tiver. Ele não vai semear a hora que você estiver vigiando. Vamos ele colocar vai... assim. Ô, filho, peraí, aqui é só trigo que está plantando. Não. O que você estava plantando aí? Você dormiu, na dormida que a gente deu, quando nasceu lá, nasceu no meio do trigo, do trigo. E é arriscado arrancar, igual nós falamos, se arrancar a raiz do outro sai junto. Então tem que deixar o joio no meio do trigo. Com certeza. Não tem como, Caio. Agora, uma vez eu fiquei pesquisando, até preguei, né? Tem um aqui que a gente pulou, quero que a gente leia ele. O cristão, ele é conhecido como trigo. Quando o diabo quis peneirar o Pedro lá, ele falou, ó, deixa eu peneirar como trigo. ele não é trigo puro. E o diabo estava errado? Não, ele sabia que Pedro tinha falha. Mas tem um negócio interessante que acontece aqui, Caio, que eu queria ler para o nosso ouvinte também. Ficar focado, ficar ali, ter saber que Deus, ele considera, até o diabo considera a gente como trigo, ele detesta o trigo. Mas o cristão é conhecido como trigo. Por isso que tem essa palavra do joio e do trigo. E aqui... Lucas 22. Lucas 22, 31 e 32, cara. Vamos lá. Porque o Pedro, o diabo quis colocar uma dúvida aqui, mas será que ele é joio mesmo? Ele é trigo mesmo? Ele não é trigo 100% não. Deixa eu peneirar ele. Jesus, né? Então vamos lá, vamos ver esse texto aí. 22, 31 e 32. Então está escrito assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha só, o que Jesus falou para o Pedro, cara. Quando te converteres. Não, mas olha só. Ó, o diabo pediu. O que o diabo falou para Jesus? Deixa eu peneirar Pedrão aí para ver. Ele não é trigo puro, porque o trigo, cara, você peneira ele para separar a palha do trigo. Falou, esse rapaz só tem palha na vida dele. Trigo mesmo que é bom, deixa eu peneirar. Deixa eu peneirar é o quê? Deixa eu mexer na uma mexidinha ali. E fazer Jesus... igual eu fiz com Jó. E Jesus sabia que Pedro tinha falha. Olha como é que é interessante. E Jesus sabe que você, eu, o nosso ouvinte que está em casa, também tem falha. O que Jesus respondeu para Pedro? Ele falou, mas eu, Pedro, eu fiz uma coisa pela tua vida, eu roguei por ti. O que a gente tem que fazer com o irmãozinho quando você olha e fala, ixi, ele tem muita palha? Tem que rogar. Rogar pela vida dele. O que mais a gente tem que fazer, eu estava lendo hoje, cara, orando, né? Vendo sobre a oração, sobre domingo, né? E Paulo, ele bate em cima dessa questão de orar pelos santos. Orando com toda oração e súplica, orando por todos os santos, vigiando nisso, com perseverança. Então, a igreja primitiva, eles valorizavam muito essa questão da intercessão. Sim. E o que sustentou Pedro foi a intercessão de Jesus. Glória a Deus. E o que sustenta a igreja hoje, a Bíblia fala que ele sentou à direita do Pai e ele intercede por nós. O que sustenta hoje é o nosso intercessor, nosso advogado. Amém. Que sentou lá, derramou o sangue dele por nós, sentou à direita do Pai e falou, não, peraí. Isso aí é meu, parece que o diabo está querendo mexer. Eu derramei o sangue para essa vida aí. Isso aí não, por enquanto não. Então ele é também o nosso advogado. Sim. Cara. Pedro, ó, o diabo pediu, cara. Ele pediu para você peneirar porque tem muita palha na tua vida. Tem muita palha aí, mas é. Mas eu fiz uma coisa por você. Você não está crente ainda não, igual você falou. Você não é crente. Se converter... Porque a gente passa a mão na cabeça às vezes, né? Sim. E às vezes alguém até passa na nossa também. Mas Jesus falou, Pedro, mas quando você se converter, depois de andar 3 anos, escutar isso aí, cara... Imagina se o senhor fala isso pro irmãozinho que tá vindo da igreja 3 anos. Sou crente, rapaz. Não sou ele, né? Dá um BO e ainda sai falando mal do senhor. Falou que eu não era crente. E Jesus, ele não tinha medo. Mas Pedro, quando você se converter de verdade... Ou seja, o que o diabo pediu hoje, o diabo é mentiroso, mas não está mentindo muito não, você tem muita palha mesmo. Tem um pouquinho de razão ali. Porém, 2 coisas, eu fiz uma coisa, eu orei ao Pai por ti. Eu estou te guardando em oração. Então, a segunda coisa, quando você se converter, você vai ser muito forte, cara, você vai fortalecer os irmãos, mas por enquanto,
Aí eu que tenho que te fortalecer, que a coisa está feia, né? É isso. E a gente E aí- tem que saber, né, Caio, quando a pessoa, o trigo está sendo trabalhado. Sim. E fica aqui a dica que Jesus deu também, né? Quando tiveres forte, você vai fortalecer os teus irmãos, né? Então, cabe a gente que já tem um pouco mais de caminhada fortalecer os irmãos, né? Em oração ali, nisso. Aproveitando a deixa, que nem sábado, domingo a gente fez uma reunião da rede. Sexta-feira a gente vai começar a orar uma sexta sim, uma sexta não, aqui na igreja. Um sábado, quer dizer, um sábado sim, um sábado não, depois da rede. Quem quiser vir está aberto. Intercessão pela cidade, Pela pela igreja. igreja, por tudo. Então aproveitando a deixa aqui para já fazer o convite. Eu conversava com os pastores hoje, que a gente ainda está entregando as marmitas, né? Uhum. Eu tive com o pastor Joãozinho hoje, eu tive com o pastor Daniel da Quadrangular, né? E a gente conversando lá no trabalho nosso, lá nas entregas de marmita pro pessoal, né, da cidade lá. E aí eles estavam falando justamente isso: "Oh, mas quando que vai voltar as igrejas? A gente precisa voltar aos trabalhos das igrejas e tal." E o pastor Daniel falou: "O que você acha, pastor Jair?" Eu falei: "Olha, muita cidade voltou, e Jardinópolis não." Eu falei: "Olha, que Deus falou comigo pessoalmente, eu estava orando, falou: cada cidade tem um principado. Sim, Então nós precisamos de orar por Jardinópolis. Não adianta a gente ficar brigando mais, a gente já com o sentou, prefeito, né? fomos no prefeito, já. Então nós temos uma luta, uma guerra, ela é espiritual. Nós temos que repreender esse vírus, nós temos que repreender o espírito maligno que age sobre a cidade de Jardinópolis. A luta não é contra carne nem sangue. Então a gente precisa de aprender a orar, cara. Sim, com certeza. Aqui Jesus respondeu com oração. Falou: "Ó, Pedro, é verdade, mas eu orei por ti, eu roguei ao Pai por ti, eu não te condeno, né? E eu estou fazendo um investimento na tua vida, e vai valer a pena, porque quando você se fortalecer, Você vai fortalecer você os vai outros. fortalecer outros irmãos, você vai ser um aroeira, quer dizer, você vai ser uma pessoa. Hoje Jesus está fortalecendo eles, Sim, mas amanhã você vai estar. Então todo investimento que a gente faz, e aí entra aquilo que você falou, o julgamento, né? Se Jesus fosse uma falar: "Ó, o diabo falou aí, mas não mentiu não, você não é trigo não, filho." Jesus não fez isso. Ele falou: "Realmente, Pedro, você ainda não é crente não, cara. Mas quando você se converter, você vai tudo ajudar tá muita complicado." gente. Né? Essa é a minha visão, cara, de você ajudar cada pessoa. Quando aquele visão do Ezequiel no rio, ele passou com as águas nos artelhos, depois ele passou com as águas no joelho. Foi indo, né? São níveis de maturidade, de espiritualidade da pessoa. Sim, Quem está com a água já na cintura, ajuda o ele outro. precisa tá? apoiar quem está com a água nos artelhos, entender que não tem tanta maturidade, não tem, mais ou menos isso aí que Jesus está ensinando para nós. Sim, Ele nunca apaga o pavio que fumega. Aquele quentinho que está quase apagando, Jesus vem, dá uma ele sopradinha sopra para ali, acender. Tem uns que pisam em cima e não é essa a visão. Sim. Amém? Amém. Então vamos para frente aqui, vamos lá. Vamos partir. Então o joio, o inimigo planta quando a igreja está dormindo. Meu irmão, acorda, meu irmão. Ô, gente, Tá igreja, aí, ó. vamos acordar, Pega cara. as panelas lá para acordar os irmãos. pastor. Essa palavra, cara, ela tem um sentido forte. Sim, com certeza. Quando o semeador, lá, o lavrador dormiu, é que o joio foi semeado, ou seja, ninguém viu. Ninguém só O inimigo percebeu entra depois. sutilmente, cara. E ele está plantando ali, a gente não está percebendo. Então, ó, Sim. peraí, vamos acordar então. Vamos vigiar aí, né? Vamos ficar esperto. Vamos acordar, literalmente. Vamos acordar. Então vamos lá, Caio. Qual que é o próximo aí? Os dois dois grãos, pode ler, Caio. Os dois grãos são muito parecidos, entretanto há uma diferença notável. Quando venta sobre a plantação, o trigo se curva com o vento e o joio permanece em pé, sem se curvar. Assim também é possível notar que os verdadeiros cristãos, eles são capazes de se dobrar e se humilhar. Caio, existe essa diferença. Quando venta no meio da plantação, o joio fica ali, ó. Eu dou O conta. vento bate, mas ele até faz assim nele, assim, mas o trigo não, o trigo, se o vento bate assim, ele é capaz de, diz que é uma coisa bonita, ele se prostra. Tem um móvel ali, né? É Tem- mais o trigo, rapaz, o trigo, joio. o joio, ele é orgulhoso, o joio, ele fica... Pode deixar comigo que eu dou conta de fazer tudo sozinho. Então, Caio, dá para saber onde tem joio quando tá ventando, quando o trigo já tá maduro, os cachos tá lá,
Você chega na lavoura, a Palestina tinha muito joio. Então Jesus sempre usava alguma coisa Jesus da era terra. fera, né? Ele usava ali coisas Sim, que estavam ao redor dele para sim. exemplificar. E ele pegou então, e isso acontecia, não era uma coisa assim para o judeu falando, mas o que está falando de joio? Então todo mundo sabia o que era trigo, Sim, porque tinha lá essas plantações, né? E o joio nascia mesmo no meio do trigo, sim. né? Ninguém queria joio, mas ele nascia, Ele estava lá. né? Mas quem conhece uma plantação sabe que o joio não se dobra, né? E às vezes o trigo também, ele é meio durão, quando você chega, Deus está tratando com ele, mas quando ele se quebranta, cara, ele é capaz, fica bem maleável. né? E aí deixa para a gente analisar, a gente está sendo mais trigo Ou mais joio. ou joio? Você é capaz, quero convidar você que está em casa para discutir com a gente esse assunto aqui, você é capaz de se dobrar quando você no meio de uma circunstância, no meio de uma situação, você quer sempre estar por cima, você é joio ou é trigo? Então, Não é, cara? fica aí, nós não vamos falar nada. Para cada um analisar. Avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Não precisa levantar a mão, só levanta o dedão dentro do sapato. Se tiver em casa de chinelo, Seja nem sincero levanta. com você mesmo, né? Tinha um pastor amigo nosso que falava, não precisa levantar a mão. Seja honesto, levante só o dedão dentro do Só o sapato. dedão no pé. Se a gente estava errado, o dedão fazia assim automaticamente. Se tem uns irmãozinhos que já levantam o pé inteiro, né? Por quê? Porque você está sendo honesto. A gente precisa se reconhecer para Deus poder tratar. É o primeiro passo a gente reconhecer, né? A fraqueza. O verdadeiro trigo, Caio, ele consegue ser humilde na hora que precisa, a gente se dobrar, falar, peraí, eu errei, eu estou errado, pedir perdão. Isso faz parte do cristianismo. Você sabe que eu sempre falo isso aqui na igreja, né? A gente só está aqui porque Jesus, ele foi humilde, ele nos perdoou. E por que nós não vamos perdoar? Se a gente é discípulo, é seguidor, né? O que o seguidor e o discípulo faz? Ele segue o mestre. Ou a gente é trigo, ou não Ou é joio. Porque assim, o grão de trigo mesmo verdadeiro é Jesus, cara. E ele quer fazer de nós, cada um de nós, um grão de trigo, fazer parte dessa lavoura dele. E eu acho muito bonito quando ele usou aquele discurso, ele falou, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ele fica só. Sim. Mas se ele morrer, Caio, Ele produz muitos frutos. E ele estava falando dele. Uhum. Falou, eu caí na terra para morrer, gente, eu não tenho outra, eu estou disposto a morrer. Mas se o grão de trigo cair na terra e ficar ali, Não dizem morrer. que um grão de trigo, se guardar, Caio, até 100 anos ele fica perfeito, mas ele é só uma semente. Agora ele precisa cair na terra e morrer para produzir. Foi isso que ele fez. O grão de trigo, a semente é boa, Caio. Semente que caiu na terra. E foi o filho do homem que plantou. E eu louvo a Deus Glória por a isso, Deus. porque a gente faz parte dessa multiplicação dessa semente. Glória a Deus. Você está entendendo? Então a gente tem que ser trigo. Sim, com certeza. Se a semente que caiu na terra é trigo, que é Cristo, cada crente, cada cristão, cada filho de Deus que se diz eu sou filho de Deus, ele tem que ser trigo, cara. Sim. E a gente tem que se dobrar. Quando precisar, a gente tem que ser humilde. Ou Caio, até quando você acha que você está errado. Porque você vai ficar discutindo se está certo ou errado. Tem discussão que dura 100 anos. Que não vira nada. E não vira nada. Aí vai ver os dois tá errado. É igual quando discutiram que a mosca, quando ela caiu na água, se a mosca virou santa ou se a água benta ficou impura. E está até hoje essa discussão aí, e as pessoas indo para o inferno, e a mosca falou, querido, se a mosca caiu na água, joga a água fora logo, que é a melhor coisa que sujou faz. a água. Você tá doido. Boa aí, né? A Bíblia fala, se uma mosca cair num unguento, num perfume, Sim. estraga o perfume, pronto, pega na Bíblia que está lá. É, a resposta na Bíblia, não precisa nem de toda essa discussão aí. E mais aí a água ficou sã, ficou suja ou a mosca que ficou sã? Ficou tudo sujo. Santificou a mosca, joga ela fora. Sujou a água, né? Tá de brincadeira. Então existe coisas que não fica discutindo. Já Ô resolve. meu irmão, né? eu te magoei, mas aí você nem magoou, né? Me perdoa, aprende essa palavra. Isso é trigo. O joio ele fica ali, ó, vai, ó. Eu sou Eu tô crente. certo. Eu sou crente, mas não sou. Não é crente nada, irmão, você é joio, né? Eu vou quebrar tudo isso aqui hoje.
Aí não é trigo, irmão. Deixa Deus trabalhar. Amém ou não, Caio? Amém, amém. Né? Então vamos lá. Prometi que eu não ia passar do horário aqui. Não, tá no horário ainda, pastor. Então vamos lá, Caio. Atenção, não é o pastor que arranca o joio da igreja. Versículo 28 e 29, Caio. 28 e 29. E peraí que eu perdi aqui. Não é função do pastor, não. O pastor é ensinar a palavra. Não é pastor que arranca joio. Misericórdia. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Olha só. Alguém falou para ele assim, ó, vamos... Já quer que nós vai lá e acaba com esse problema aí? hora que começou a florescer. Na hora que detectou, cara, aquilo ali é joio. Vão arrancar? Falou, não. Se você arrancar ele, você vai criar problema na igreja, você vai arrancar outras pessoas junto. Sim. Você vai arrancar o trigo junto. Então, no final da colheita, separa. O Senhor vai separar. Você sabe que o trigo vai para o celeiro. Sim. O Senhor, né? E o joio vai queimar. Vai queimar. Então, não vamos mexer na parte de Deus, cara. Deixa com ele lá, Deixa né? Deus trabalhar. A igreja, gente, vamos entender uma coisa aqui então. Quem está nos ouvindo aí também. A igreja não recebe todo mundo. A igreja ela precisa estar com a porta aberta. Nós precisamos também estar aberto para as pessoas, para receber as pessoas. Não tem negócio de cor, não tem negócio de posição financeira. Sim. Estudo, nada disso. Se a pessoa é estudada, se ela não é estudada, se ela não tem posição social. Nós estamos aqui para receber as pessoas. Amém? Sim. Até porque a igreja é para fora, né? É. Igreja é para fora. Esse é o significado. Chamados para fora. Para fora. Não é... Agora, mas nas nossas reuniões a gente tem que estar aberto para receber todas as pessoas. Com certeza. Amém? Amém. Então não pode ter acepção de pessoas. Os primeiros discípulos, cara, eles batiam muito em cima dessa tecla. Não pode haver acepção de pessoas. Você tem que tratar, receber todas as pessoas, você tem que ter um tratamento igual, você tem que amar as pessoas. Ah, pastor, mas tem um ali, ele é joio, Você não sabe se é joio. Você não sabe se você também é joio. Quem vai separar isso aí? Seja o trigo hoje, não é? Sim, quem vai fazer esse trabalho é Deus. Está muito claro aqui, na colheita, o Senhor vai falar, peraí, pega isso aqui é trigo, traz no meu celeiro aqui. Passa na peneira aí. Rapaz, eu tô doidinho para esse celeiro aí, eu quero que Deus me aprova aqui, né? Mas já é direto. Agora não, peraí, isso aqui você separa para cá. Ixi, aí deu ruim. Diga aí, você que está em casa, misericórdia. Misericórdia. Né? O negócio é muito sério. Então vamos lá, nos finais dos tempos haverá duas colheitas, uma de joio e a outra de trigo. Uma vai para o celeiro e a outra vai para o fogo. Foi o que a gente leu aqui, versículo 30. Você sabe que eu separei um versículo aqui, Caio? Eu quero ler em Mateus. Eu ia colocar ele, sabe quando você está preparando o material? Está até arriscado aqui, ó. Eu risquei a Bíblia da Rô que está em casa. Não fala nada para ela não. Você vai ver essa live já rodou, agora já foi. Mas olha aqui, Caio, ó. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Arrancada. Será arrancada. Está onde isso daí? Mateus 15, 13. Anota do lado ali, porque depois você pode comentar na célula. E toda planta que meu Pai não plantou, né? Aí o assunto é outro, mas está falando do joio também. Lógico, porque aqui está... Toda planta que meu Pai não plantou, ela será arrancada. Não, mas não é eu que arranco, não é você. No final das colheitas, é quem plantou. Deus vai fazer essa separação. O dono da vinha, o dono da igreja. A gente tem que ter muito temor. Até nessas entregas de marmita, cara, está acontecendo um negócio legal no meio dessa pandemia aí. Porque ali não tem placa de igreja. Os pastores estão sendo voluntários. A gente vai lá com o nosso carro na escola, o SESI, nós pegamos as marmitas e levamos para lá, para frente lá na frente da igreja quadrangular, que é lá que está sendo feito as entregas e pastor de 2, 3, 4 igrejas diferentes, e a gente está ali, não tem uma placa de igreja, é um trabalho social,
Sim. Porque não é para a igreja metodista aparecer, não é para quadrangular, não é. É um trabalho para servir as pessoas. Uhum. É isso. Pronto. Se o pessoal que está assistindo conhecer alguma pessoa, como que faz para ir lá, pastor, pegar? Tem que ir na fila, a gente entrega uma ficha. Só na fila. Uma ficha. Graças a Deus, todo mundo que tem ido está dando. Às vezes a pessoa pega até mais de uma, né? Uhum. A pessoa já garante uma janta também, falou, né? De hoje está garantido. Porque tem gente sem emprego, cara. Tem gente que perdeu o emprego mesmo, Sim, nós estamos com vivendo um tempo certeza. difícil, né? Então é só passar lá na Só frente. ir lá Que hora que em frente fica à lá? igreja quadrangular. A gente começa a entregar 11 horas em ponto. Uhum. A gente, A igreja quadrangular, só por quem não conhece, é um pouco para cima da Mário Fregonese ali, ó. isso. Perto do cemitério ali, né? Você só Sim. pegou do cemitério, um pouco para cima ali. É o caminho ali. Você sobe ao cemitério, tem aquela. Um triângulozinho lá. Você, direita, Sai à direita ó, e já sobe direita, primeiro. esquerda de esquerda novo, de tá novo. na igreja. Então, se souber de alguém que está precisando, necessitando, é só aparecer por lá. De Isso que hora, mesmo. pastor? Das 11 Das 11 até meio-dia já entregamos. No horário do É almoço. o horário do almoço mesmo. Pra pegar quentinho. Assim, a gente começa a entregar às 11, mas a fila já está formada. Aí a gente entrega uma fichinha, né? Uhum. Para garantir e tal, para não ficar ninguém sem, para Entendi. ninguém pegar mais de uma e ficar. A gente entrega 2 quando sobra. Uhum. Né? Graças a Deus tem dado para sobrando, coisa, aí sobra para a gente entregar para mais algumas. Glória a Deus. E aí é um trabalho sem placa, cara. Olha aí que É. benção. Porque não é placa que vai. Aqui não está falando, né? O joio, o trigo plantado lá na comunidade metodista de Jardinópolis, não está escrito desse jeito. Rapaz, se você estudar a Bíblia mesmo, ontem eu falei na célula, né? É um grupo de católicos que está comigo na célula de quinta-feira, Caio. E eu falei para eles que não existe nenhum versículo, ninguém vai me mostrar que Jesus fala de uma religião. Ele fala, eu sou o caminho, quem tem sede vem a mim e beba. Uhum. Eu sou o pão da vida, aquele que se alimenta de mim vai ter vida. Eu sou vida, eu sou verdade. Espera aí. E aí focaliza tudo nele. Sim. Então, vocês precisam de Jesus. Religião já tem muito, tá? As religiões até atrapalham um pouco. Às vezes atrapalha mesmo. Então, nós precisamos de Jesus hoje, cara. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Com certeza. Jesus basta na vida da pessoa. Quando ele entra num coração, numa vida, ele esclarece, ele traz entendimento. Até os discípulos, ficou 3 anos sem entender nada, mas quando a ficha deles caiu, cara, Esclareceu, os né? caras virou uma tocha acesa. É isso que eu quero que aconteça com a igreja. O entendimento nosso seja aberto. Sim. Então lhes abriu os olhos para entender as escrituras. Tem lá esse texto lá. Depois que ele ressuscita. Aí o pessoal entendeu. Aí, Aí deu um estralo, né? Opa! Estou orando para o Espírito Santo vir sobre a igreja, para o entendimento de cada um de nós, que seja renovado, que Deus venha. Aí pega fogo, hein, pastor? Aí pega fogo, aí ninguém segura mais. Foi assim com a igreja primitiva. Sim. Então aí os frutos até hoje, né? Tá aí. E Deus vai fazer isso agora Amém. nesses últimos tempos. Glória Não é a só Deus. problema que vai vir na igreja, não. Está valendo hoje. Nos últimos dias, os jovens terão visão, Sim. os velhos terão sonhos, profetizarão, avivamento, o Espírito do Senhor vai virar sobre toda a carne. Eu peguei essa palavra hoje aqui, está valendo Sim. hoje, cara. O pessoal fica pegando. Falei, é isso aqui que eu tô focado. Esperando. É. Porque o pessoal às vezes Tem traz... gente com medo da besta, dos gafanhotos. Eu quero Deus, cara. Aham, o pessoal fica só vendo a parte Negativa. complicada do Apocalipse. Rapaz, o que e tem de esquece ali. promessa para isso, de bênção, Caio, para esses últimos dias. Então lê, gente, lê Bíblia, gente. Tem que Você conhecer. que está assustado aí, ô Caio, lá no Nepal, 120 pessoas. Eu recebi um vídeo do pastor Antenor, missionário Antenor. 120 homens, pai de família, se matou na pandemia. Porque não tinha o que dar para os seus filhos. Agora estão apavorados com que os gafanhotos estão indo para aquela região lá. Nossa. Então nós precisamos de muita oração. A gente tem que orar por esses países, sim, sabe? Mas o Antenor, ele manda isso aí assim, não. Ele é um crente Tranquilidade. avivado, ele sabe, ele está nesse meio aí, mas ele sabe que quem As promessas as também. promessas que tem na vida dele. Então é isso que eu queria falar para o nosso ouvinte. Tá difícil, vai ficar difícil, vai ter a besta mesmo, vai ter, porque não tem como se tirar da Bíblia. Sim. Porém, o que tem de bênção preparada, de promessa, de prosperidade para esses últimos tempos, para a igreja, querido, pega essas promessas.
Foca na parte boa. Não, né? e não na besta, né? Sim, aí. Foca em Deus. Foca em Deus. Né? Seja um trigo nesse tempo agora. Ai. Porque o bom trigo, ele faz o quê? O que ele já falou para Pedro aí que a gente acabou de ler? Ele Você vai fortalecer os vai teus, fortalecer os teus irmãos. Os teus irmãos. Enquanto você tem Próximo. muita palha aí, só vai dar, né? Então é isso daí, Caio. Quem que vai fazer as colheitas, então, para a gente encerrar? Serão os anjos. Vamos ler lá o 41 e 43. 41 e 43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os anjos vão vir fazer uma grande colheita, cara. Não adianta a gente achar que uma religião, né? Caio, o que você puder fazer para alguém, fazer de bem, abençoar, faça enquanto você está aqui. Sim, com certeza. Abençoa, faz, porque assim, a colheita está próxima. Lógico. E aí Deus vai chegar e vai falar, gente, agora eu vim para acertar a conta com vocês. Lógico, é que nem aquele versículo, tive fome, me deste de beber, tive sede, então tem que aproveitar, o tempo é agora, né? Não adianta esperar Se você depois. puder, eu deixei de ir nessa reunião ontem teve uma reunião de pastores aí à noite, por causa dessa célula. São os amigos nossos lá, católicos, e a minha irmã. E eu comecei essa célula, falei, eu não posso deixar eles na mão, tá tudo esperando. Uhum. Então, expliquei para os pastores, falou, nessa reunião tem porque que é dar um uma tempo falhadinha. que a gente vai ter que lançar sementes, pregar o evangelho, porque as portas estão fechando. Sim. O máximo que a gente puder pregar nesse tempo, sem se recuar, é assim que eu penso. E Deus vai dar uma grande vitória para a igreja. Depois da pandemia, aí você vai ver que Deus vai fazer na igreja. Já está fazendo, já. Já está começando. Amém, Caio? Amém. Amém, você que está em casa, você que nos ouviu. Nós queremos convidar você amanhã à noite, né, Caio? Amanhã sábado passado foi um bate-papo. Amanhã vai ser Amanhã vai ser uma entrevista. Vai ser uma entrevista? Amanhã é entrevista com o Renatinho Borella. Ixi, aquele menino tem história. Tem história, também, né? Então Renatinho amanhã vai ser uma Borella foi entrevista. a pessoa que me ganhou para Jesus, né? Foi o pai espiritual que a gente chama, né? Então, Ele vinha comigo para Jardinópolis, né? então amanhã nós vai dar uma cutucada ali nessa área para ele soltar algumas coisas. Vamos ver amanhã, então tá certo. Se quiser mandar pergunta pro Renato, só entrar no Instagram da rede. Que hora que começa, Caio? Às amanhã? 8 da8 noite. horas. Aí vai até a hora que tiver pergunta. Às 9 e pouco. Até a hora que tiver Então pergunta. tá todo nós mundo tamo convidado, live. né, para estar nessa live aí. Amanhã nas páginas da rede. E domingo a gente tá aqui com a Culto graça, graça de Deus, mais uma vez, né? A gente volta falando sobre oração, viu, Caio? Forte, é o tema, aí, ó, fica é o a dica. tema, é o tema para domingo aí. Vamos falar sobre oração, a gente precisa de orar, então Deus tem me incomodado nessa área, né? Então você está convidado também para a partir das 19 horas no domingo. Já estamos Grande abraço a todos. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Se você está enfermo, você está nos ouvindo, está nessa live, põe a mão sobre a tua enfermidade. Nós vamos orar por você nessa tarde. Deus vai te visitar. Espírito de Deus, Espírito Santo, visita agora nossos ouvintes, ó Pai. Visita a vida de cada um, Senhor. Rompe cadeias, ó Pai. Quebra cadeias. Ó Deus, liberta, Senhor, daquele que está aí doente, enfermo. Libera cura na vida de cada um, Senhor. Renova a tua igreja, Pai. Todo medo, Pai. Toda insegurança e depressão que o inimigo tem causado nesses dias, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos a bênção do Senhor sobre a igreja, Pai. Abençoa o teu povo de Jardinópolis, dessa região, Brodowski, Ribeirão Preto, Jurucê, meu Pai. Toda essa região, Pai. Abençoa as igrejas metodistas dessa região, as demais igrejas, Pai. Cada pastor, ó Deus, abençoa o teu povo, Pai. Visita a tua obra, visita a tua igreja, meu Pai. Abençoa-nos, ó Pai. Nos dê graça, nos dê força, Pai. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima. Até amanhã. Isso aí, ó.